Obrigada, Amanda. A licença maternidade de 6 meses para funcionárias de empresas começou a valer em todo o país depois de 1º de janeiro deste ano. A medida foi possível após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar no fim do ano passado o decreto do programa Empresa Cidadã, que concede benefícios fiscais às empresas que aderirem ao projeto. Para tirar todas as dúvidas, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a doutora Cláudia Rodrigues, advogada especialista em direito trabalhista. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é exatamente essa nova lei. A mulher ela não precisa tirar os 6 meses, mas ela, se tirar, a empresa vai ter benefícios fiscais? Isso. Vai ser compensada de alguma forma com benefícios fiscais? Exatamente. Ela não tem obrigatoriamente que tirar os 6 meses, mas a partir do parto ela tem o prazo de 1 mês para fazer o pedido de inscrição da empresa no programa Cidadão, Empresa Cidadã. E quer dizer que pode ser, desculpa interromper, quer dizer que pode ser depois do parto? Até 1 mês após o parto, ela tem o prazo para requerer que a empresa seja inscrita no programa Empresa Cidadã. É porque eu acho que com antecedência, né, é uma coisa que a pessoa não sabe direito, né? É verdade. Bacana isso. Isso. E como é que funciona essa Empresa Cidadã? O que é exatamente? Porque os 4 primeiros meses são custeados pela Previdência Social. A Previdência paga o salário dessa gestante, né, que agora é mamãe, e ela custeia todo o salário. Então, ela nem obedece ao teto normal da Previdência, que é 3 mil e pouco. Então, se você receber 10 mil reais, a Previdência vai pagar os 10 mil reais, que é para a empresa não demitir essa funcionária, manter. Então, a empresa tem de volta o salário dessa gestante que vai ficar afastada. Então não é tão ruim assim para a empresa, não é? Porque às vezes, quando a gente vê esse tipo de lei, já fica assim com medo, pensando assim, nenhuma empresa mais vai querer contratar uma mulher que esteja pensando em ter filhos. Não é assim também não. E depois desses 2 outros meses, a empresa também tem esse benefício. Ela tem benefícios fiscais. Então, além dela ficar bem vista no mercado como uma empresa que patrocina esse tipo de atitude, ela também tem uma empresa humana, retorno, né? Isso, a empresa humana, ela também tem esse retorno fiscal. Então, ela não fica no prejuízo totalmente. Doutora Cláudia, o nosso repórter, o Carlos Cavalcante, repórter da CNT, está neste momento na Praça da Sé. Está me ouvindo, Carlos? Ele fala ao vivo, tem perguntas de pessoas que estão andando por lá e têm dúvidas sobre licença maternidade. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Adriana de Castro. Boa tarde, Leão. Boa tarde, doutora Sônia. Nós estamos aqui na Praça da Sé. A Praça da Sé é o Marco Zero de São Paulo, é o ponto de referência onde as pessoas acabam opinando. E é claro que essa possibilidade de ficar pelo menos 6 meses acompanhado do filho, é claro que tem algumas restrições em relação à lei, as pessoas estão entendendo que é algo positivo. A senhora, por exemplo, se permanecesse um pouquinho mais de tempo com o seu filho, não, em vez de 4, 6 meses seria melhor? Seria melhor. Daria mais tempo de fazer o quê, por exemplo? Seria mais tempo de cuidar, de amamentar. É muito bem-vinda essa lei. Muito bem-vinda, só que tem um porém. Qual Acho que vai ter muito problema para o emprego, né? O desemprego, né? O desemprego. Acho que vai ficar um pouco as pessoas sem... as mulheradas. Essa é uma preocupação que as pessoas têm. Eu gostaria até que a doutora que está aí pudesse esclarecer, porque muitas empresas, preocupadas com essa possibilidade da funcionária ficar 6 meses em casa, podem até demitir. A senhora acha positiva essa lei que vai dar um tempo maior para que a mãe possa amamentar, possa ficar em casa com a criança? Eu acho super positivo, porque na época que eu tive meus filhos, eu não tive esse tempo para poder ficar com eles. E tive que abdicar do meu trabalho para poder ficar com meus filhos. É favorável para as mães, se bem que para as empresas vai ser um problema. Então tem que rever tudo direitinho para que não desfavoreça nenhum nem outro, que seja favorável aos dois, tanto as mães como para os empresários. Bom, vamos ouvir também uma mãe jovem, uma mãe praticamente uma garota, parecem até irmãos, mas na verdade, qual que é seu nome? Melissa. Melissa, 6 meses em casa, tendo a possibilidade de dar um cuidado maior para o seu filho. Você acha mais viável? Se você, por exemplo, trabalhasse numa empresa, você ficaria preocupada em permanecer 6 meses na sua casa? Voltaria antes disso ou você cumpriria o tempo? Com certeza, eu acho que 6 meses para cuidar do filho seria muito importante, né? Até para aumentar não só o tempo de amamentação, mas como o tempo de ligação entre mãe e criança, que é muito importante. Mas, levando em consideração que a gente precisa trabalhar para sustentar a criança, teria que ficar preocupada, mas ficaria no emprego, sim.
Então, a pergunta que você gostaria de fazer para a doutora Sônia talvez seria com relação àquilo, qual é a garantia que a empresa pode oferecer para que a mãe permaneça os 6 meses. 6 meses, né, no caso. A preocupação seria depois dos 6 meses, se não seria mandada embora, né? Bom, essa é a pergunta comum aqui em São Paulo. Se a pessoa permanecer 6 meses em casa, se ela tem algum tipo de sanção, se a empresa pode eventualmente criar algum tipo de problema para essa pessoa. Viu, Adriana? Viu, Leão? Obrigada, Carlos. Doutora, então. Bom, infelizmente, essa é uma realidade do empresário brasileiro, né? Ele já tem uma certa restrição para empregar as mulheres e nós temos receio de que isso possa aumentar com essa licença maternidade de 6 meses. Agora, o que nós esperamos é que realmente mude essa consciência do empresário, porque as mães precisam também deste contato com seus filhos. Porque amamentando nos 6 primeiros meses, a criança vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai diminuir a ausência da mãe depois com consultas a pediatras, com consultas a posto de saúde, porque já deu tempo de vacinar a criança. Então, é um tempo que ela não perde depois faltando direto ao emprego e levando atestado médico. Ô, doutora Cláudia, mas a gente vê que essa é uma preocupação comum em quase todas as mães que são profissionais, que trabalham, que dependem do emprego também para sobreviver. Realmente. E eu acho que a lei, às vezes, também poderia ser um pouco mais flexível, porque as mulheres também ficam preocupadas com essa obrigatoriedade de passar tanto tempo assim afastada do trabalho. E eu queria saber assim, por que também não fazem, talvez não fosse mais interessante facilitar o acesso dos bebês às empresas, ter um berçário, uma creche? Nós já temos uma lei que obriga que as empresas com mais de 30 mulheres tenham creche no local ou que deem um auxílio creche, né, para essas mães. Mas nem todos os ambientes de trabalho têm esse espaço físico suficiente para abrigar todas essas crianças, porque não é só você colocar uma sala e colocar as crianças, você tem que ter todo um aparato. Então, você tem que contratar enfermeiras, você tem que ter um espaço e nem sempre a atividade da empresa também comporta uma creche. Então, se você tiver uma indústria que tem uma atividade perigosa ou insalubre, eu não posso colocar crianças próximas às mães. Por isso que as mães até os 6 meses de idade, elas podem sair mais cedo, tem 2 horas por dia, para poder amamentar os seus filhos. Então, a mãe sai, amamenta... Essa daí eu acho até uma medida também de bom senso. Olha, o Carlos Cavalcante continua lá na Praça da Sé. E, Carlos, tem mais pergunta por aí, não tem? Com certeza, a Edneide é uma pessoa esclarecida. A Edneide, inclusive, colocou também essa situação e ela, inclusive, argumenta que um tempo talvez muito elástico possa trazer desemprego, porque, como a própria doutora disse, são oferecidas uma série de vantagens hoje pelas empresas para que a mulher possa amamentar, para que a mulher possa sair um pouco mais cedo. Se você está numa empresa, você que já tem filhos, tem um tempo muito longo, você tem medo que alguém possa te substituir. Essa é a sua dúvida, inclusive. Sim, o receio também é que as empresas não peguem as mulheres devido a esse período. Você já imaginou se ela engravida 2 vezes, acabou de engravidar, 6 meses engravida novamente? Ou seja, é um período muito longo, um período muito elástico, para que, eventualmente, uma empresa possa correr o risco da mulher ter 2, 3 gravidezes. Sim, sim. Acho que o período é extenso. 4 meses é bom. E, assim, o que poderia ser feito é ter creche, mais creche, próximo às empresas. Tá certo, aí tem uma sugestão, portanto, e é claro, a grande preocupação é exatamente essa, esse projeto aí da senadora Patrícia Saboia, lá do Ceará, do PT do Ceará, realmente teve o intuito, são mais de 800 milhões que o governo vai ter que desembolsar a partir de agora, e é claro que a preocupação de quem fica em casa muito tempo é com a continuidade do emprego. A preocupação é voltar e ter uma outra pessoa no lugar. Foi isso, de uma forma geral, que nós apuramos aqui na Praça da Sé. Viu, Adriana Leão? Obrigada, Carlos, pela sua participação aqui ao vivo no nosso programa. Eu queria só falar uma coisinha. Eu acho assim, mas a lei é para proteger o cidadão, né? Quer dizer, eu acho que, claro que vai ter alguém no seu lugar durante 6 meses, mas o que tem que ficar claro é que o lugar da pessoa está assegurado, né? Mas Ela eu tem acho que também leis muito paternalistas que defendam muito o trabalhador acabam prejudicando o próprio trabalhador. É essa a grande preocupação. O Brasil é um país paternalista na área trabalhista, mas, por consequência da nossa política, da nossa história,
acabou tendo que se tornar um país paternalista, proteger o trabalhador e mesmo assim não é obedecida E até porque a legislação, né? a divisão social no nosso país é injusta. É. Então tem que ser um pouco paternalista. Mas hoje, por não tem exemplo, como o não que a ser, gente né? vê é que são tantas as obrigações das empresas, são tantos os impostos que grande parte das empresas acaba contratando as pessoas através de serviços terceirizados, de pessoa jurídica, acabam não contratando com carteira assinada porque aquele salário ali quase que dobra. A empresa eu nem acho tem que teria condição que ter de pagar. uma outra lei, né, que eu acho que seria muito importante, que obrigasse, quer dizer, proibisse as empresas de fazer isso, né, de terceirizarem, né? Nós temos uma realidade. Mas às vezes a empresa fica inviável. Nós temos uma realidade que em alguns países da Europa, como por exemplo a Suécia, temos em torno de 12 meses de licença maternidade. E a mulher não pode trabalhar na própria Quantos empresa do meses? marido. 12 meses. Um ano? Um ano, ou Ela até pode ficar em mais. casa. Se eu não me engano, já até aumentou esse prazo. Mas São a países que realidade também da precisam Suécia é que diferente da tenham- realidade tenham do Brasil. crianças, Né? não é? Exato. Que estão com a população decrescendo. Exato. Precisam que as pessoas tenham filhos ali naquele país, eles dão todos os incentivos possíveis. Exato, e a mão de obra também não é tão farta quanto no Brasil, né? Mas nós temos também a figura do empregado temporário, que o empregado temporário pode ser contratado nesse período e não pode exceder a 90 dias o contrato desse empregado. E ele não tem todos os direitos que o empregado substituído tem com a carteira assinada. Essa seria uma medida também É uma interessante. medida também né? interessante. É. Doutora Cláudia, uma última pergunta. O que a senhora recomenda? A gente viu a dúvida ali de uma moça na Praça da Sé falando assim, imagina se ela tiver o segundo filho. Às vezes também a mãe, a mulher fica muito preocupada, com preocupações que às vezes até nem existem. Como é que a senhora recomenda que a pessoa lide com a chefia dela, seja honesta, conte o que está acontecendo? Isso, infelizmente, é complicado, mas acontece, às vezes por um descuido, ou a pessoa engravida logo depois. Ela sendo uma boa profissional, esperamos que esse empregador a mantenha, né, no emprego, mas ela vai ter todo o período de gestação, aí os 9 meses depois do retorno dela, então, para poder trabalhar, né? Então, ela tem mais 9 meses, quase um ano, para ficar depois mais 6 meses afastada. E também é uma forma... As mulheres acabam diminuindo a quantidade de filhos porque não tem condições. Ela ficar 6 eu meses... acho que o cidadão também tem que ter responsabilidade. E Né? bom senso. Olha, bom doutora senso. Cláudia, vou pedir para a senhora continuar aqui nos nossos estúdios para a gente falar um pouco mais sobre licença maternidade. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Notícias e mais em Rede Nacional. Que bom que você está de volta aqui com a gente no nosso Notícias e Mais. Agora o assunto é licença maternidade. Essa nova lei que passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro deste ano, que dá 6 meses de licença maternidade à mulher. Doutora Cláudia, num primeiro momento, a gente pode até achar essa lei positiva, mas ela também traz muitas desvantagens para a mulher no mercado de trabalho. Nós temos um certo receio quanto à contratação dessas mulheres em período fértil, né? Se o empregador de fato, se o empresário vai contratar ou não essa mulher. Nós esperamos que essas empresas contratem e que elas fiquem contentes, né, com esse benefício fiscal. Porque no mercado também isso se torna marketing, né? Porque a empresa vai ter um benefício fiscal se ela se tornar empresa cidadã. Se ela se tornar empresa cidadã. Então, tem alguns selos que essa empresa é uma empresa cidadã, como já acontece com o meio ambiente também. E é importante falar também que essa licença não é obrigatória de 6 meses. Obrigatório são 4 meses. Exato. A gente tem uma pessoa na linha que já tem dúvidas sobre esse assunto. Olá, boa tarde. Quem está falando? Alô? Alô? Boa tarde. Quem está falando? Qual o seu nome? Paula. Ana Paula. Obrigada pela sua ligação, Ana Paula. Qual é a sua dúvida? O que você quer saber aqui da doutora Cláudia Rodrigues? Então, é que eu saí de licença maternidade em dezembro, no dia 2, e eu queria saber se também vale para mim. Sim. A partir de dezembro você estando no gozo da licença maternidade, você pode requerer sim que a sua empresa seja inscrita no programa Empresa Cidadã e estender a tua licença maternidade por mais 2 meses. Ô, doutora Cláudia, mas não é um mês após o parto que ela pode requerer? Sim, para quem der à luz a partir do dia 1º de janeiro, mas tá. para quem estiver no gozo da licença maternidade,
essa mãe pode pedir, sim, a inscrição da empresa Importante esse cidadã. esclarecimento, hein? É, Hã? para quem já está no gozo da licença maternidade. Então, Ana Agora- Paula, você pode sim pedir para a sua empresa, então, ser inscrita no Empresa Cidadã. Isso. Agora, Ana Paula, você está na linha, hein? Não? Ah, já caiu. Queria saber a opinião dela sobre a lei, se ela acha importante. Mas a gente aguarda outras ligações. O nosso telefone está aberto aqui para você, 11 28 18 4593. Doutora Cláudia, existe um mínimo obrigatório de tempo que a funcionária precisa sair do trabalho? Sim, os 4 meses, 120 dias. 4 meses são obrigatórios, São isso se a obrigatórios. pessoa for contratada através da CLT. Isto. É que existem outros meios que as pessoas contratam, mas no final tem que reconhecer o vínculo como empregado, né? Tem alguns interfúgios que os E também é o seguinte, empresários né? encontram. Para quem dá 4 meses, dá 2 a mais, depois que a pessoa já está fora, quer dizer, não faz muita diferença, Ai, né? não sei, eu acho que faz. É, não sei, não sinto muito o peso, porque já saiu 4 mesmo, né? Ficou Mais 4. 2, né? Tem mais uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Qual o seu nome? Tatiane. Tatiane, obrigada pela sua ligação. E qual é a sua pergunta? Na verdade, assim, eu tenho um filho de 5 meses. Ele nasceu no dia 3 de agosto. E eu queria saber a partir de que data o meu patrão pode me mandar embora sem que ele tenha nenhum ônus de multa. 5 meses até após o parto. No caso, meses então, ele após- já poderia me mandar embora. Ô, Tatiane, você está preocupada, Tatiane? Não, porque na verdade, assim, Ou não? eu não estou preocupada. Eu quero ficar em casa com meu filho. Então, eu só queria fazer as coisas de uma forma que ele não tivesse que arcar com nenhum ônus. Porque ele já é um ótimo patrão, já está me ajudando bastante. Mas você quer ser demitida, é isso, Tatiane? Isso, eu só não quero que ele tenha que pagar multa. Ah, tá. E é importante também, às vezes, fazer um acordo com o patrão. Mas no caso, a partir de janeiro agora, ele já poderia me mandar embora. Pode? Isto. A gestante tem estabilidade provisória a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não existe multa, sim, que essa empresa tem que manter a relação de emprego com essa 5 gestante. meses após o parto. Isto. E com essa nova lei de 6 meses? Aí estende-se por mais um mês, né? Que essa estabilidade provisória será estendida por mais Doutora um Cláudia, mês. na sua opinião, em muitos casos, a senhora acha que depois desses 6 meses a pessoa acaba perdendo o emprego? Eu fico na dúvida com relação a certas empresas que não são tão sérias, mas eu conheço empresas que dão sim os 6 meses e que fazem questão de que a empregada fique esse tempo afastada junto com o seu filho e que também bancam as creches, né? Que elas pagam, custeiam muito essa empresa, essa funcionária, e essas empresas são ótimas empresas e sempre estão no Doutora rol Cláudia, das o que a melhores. funcionária pode fazer para estabelecer esse vínculo com a empresa, para que não haja demissão depois? Existe alguma forma também de entendimento da gestante, depois da mãe com a empresa? Sim, ela ter um bom relacionamento na empresa, né? Isso é o primordial, ela e o seu superior. Isso que eu estava pensando. Ela acho tem que o que é um bom importante relacionamento. É a funcionária no tempo que ela está trabalhando, né? Se ela é uma grande funcionária, que se faz necessária, né, que é séria e tal, eu acho que ninguém vai querer perder. Agora, se é uma pessoa relapsa, vai se aproveitar essa coisa, essa brecha da lei aí para poder demitir, né? Isso mesmo, não. Nós temos os dois lados. Temos empresas que não são tão sérias e empregadas também que se Exatamente. aproveitam disso e termina uma licença maternidade e já engravida de novo e emenda uma licença na outra. E que também é um problema. Infelizmente, para o corpo dela também não é nada bom. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Quem quiser entrar em contato com a doutora, esclarecer outras dúvidas em relação à licença maternidade, o telefone do escritório é o 11 3259 5333. E também tem mais um aqui, 11 3129 7524. Tem também o site, que é o www.lesse.adv.com.br.